acontecendo. Então, a gente pensa muito nisso. Como que a gente pode traduzir? Às vezes a gente, no início de todo episódio, a pessoa começa um pouquinho mais travada e tal, e aí com o tempo ela vai se soltando. No fim do episódio a gente está gargalhando, né? E conhecendo também o profissional, a parte pessoal dele. Tem muito advogado que é professor também, então é uma oportunidade dos alunos conhecerem esse outro lado do professor. Nossa, esse professor é super rígido, né? Pega no pé. E assistindo o episódio desse professor, teve um professor que foi muito elogiado, o Fábio Gazzi. Um monte de gente, porque eu fui aluna dele. E aí, ter esse privilégio, né, de chamar ele para estar num podcast, aí ex-alunos que estudaram comigo, nossa, viu o episódio do Fábio Gazzi, que legal, nossa, lembro que ele era extremamente rígido, e agora eu pude ver, olhar para esse profissional com mais empatia. E também a função de humanizar o advogado, né? Porque as pessoas acham que o advogado ele não se diverte, ele não namora, ele não sai, ele não bebe, ele pode atender domingo 10 horas da noite. Se for criminalista, tudo bem. Mas as outras áreas, né, é o nosso momento de descanso, e as pessoas pensam isso, não, é um advogado, então ele tem que estar ali disponível, ou com essa visão de barreira mesmo. Nossa, como que eu converso com um advogado? Como que eu falo com ele? Teve um escritório que eu trabalhei, muito chique, que eu tinha um cliente que era da defensoria. A defensoria são as pessoas que não têm dinheiro para pagar advogado, né, baixa renda. E ele, nossa, eu até me arrumei para ele falar com a Nanda, depois eu fiquei, ai meu Deus, nem precisava, né? Mas ele foi e colocou uma camisa, uma calça social, só para ele falar. Então, assim, tem essa barreira que hoje em dia está cada vez mais em desuso isso, né? A advocacia elitista, né? Hoje em dia teve esqueci o nome dela outra vez, doutora Marcela, teve um episódio, né, que ela falou, hoje em dia a advocacia é o filho do seu João, é a filha da dona Maria. Essas pessoas tiveram acesso à educação e são advogados. Então, assim, não é mais aquela advocacia sem sobrenome, é só quem tem sobrenome antigamente. Advogado sempre era rico antigamente, né? E hoje em dia não é mais essa a realidade, né? E até como presidente da Jovem Advocacia, eu vejo muito isso. Então, eu acho que a Gi tem muito jeito com isso, da pessoa chegar no podcast e ela se soltar realmente. Se soltar, falar o que ela pensa e tal. Quando está muito no juridiquês, a gente fala o bordão. A gente fala, é sem juridiquês. Ou a gente pede para explicar mesmo, explica o que é isso que você está falando, o que é um recurso, o que é, enfim, qualquer termo jurídico. É porque assim, primeiro, quando a pessoa tem um caso, você quer explicar um caso, até mesmo um caso que ele seja midiático. Você tem que entender que por trás daquele caso tem uma pessoa. Então você consegue humanizar mostrando, olha, determinada pessoa. Porque às vezes até em casos que, mas tal pessoa cometeu determinado crime, tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que ter aquilo, as penas tem que aumentar a maioridade, mas daí você tenta explicar de uma forma, olha, vamos ver, aumentando a maioridade, qual seria a consequência para a sociedade? Porque, na verdade, o podcast ele tem um intuito por trás também de conscientizar as pessoas. Tem certeza que a pena de morte ela seria apropriada, mesmo que esse seja um crime de extrema comoção social? Por que não é apropriada? Porque nós estamos num país em que a pena é aplicada de forma justa para todas as pessoas, seja pessoa rica ou seja pessoa pobre. Então, o que nós tentamos fazer com o Jurisdicai, olha, vamos pegar esse caso midiático aqui, com o professor de penal, e vamos mostrar o contexto disso daqui.